As antigas indústrias agrícolas em miniaturas. No Vale Agrícola de hoje você vai conhecer o trabalho de uma família de Pomerode que fabrica estas réplicas. Tem a atafona, engenho, serraria, fecularia. Justamente o que nos incentiva a dar continuidade a esse trabalho, sabe? Ver que as pessoas se interessam em resgatar a história antiga, assim, de o que era dos avós, bisavós, né? Então isso é importante, isso cada vez mais a gente se apaixona mais ainda por esse trabalho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição também é destaque. Produção de hortifruti na quarentena. Nós vamos mostrar como está o trabalho no campo e também a movimentação no Ceasa de Santa Catarina. Por enquanto, não temos falta de abastecimento, temos apenas a falta de alguns produtos em decorrência da estiagem que nós estamos passando no estado. Da teoria para a realidade dos municípios em 3 diferentes regiões catarinenses. Nós vamos mostrar os resultados destes experimentos na produção de abóbora, soja, milho e na rotação destes grãos com a cebola. Ou seja, o produtor tem uma segurança maior, para nós como técnicos, o corpo técnico, temos uma segurança maior, porque são informações geradas na nossa região. Esse é o objetivo desse tipo de trabalho. Tem o vazio sanitário do maracujazeiro. Medida foi tomada para evitar as doenças nos pomares. Para mitigar o ataque da virose na lavoura do maracujá. Animal pronto para o abate aos 2 anos de idade, com 21 arrobas. Você vai conhecer o Boi 777, um protocolo de criação de gado desenvolvido pela Agência de Agricultura de São Paulo, que pode triplicar a renda dos pecuaristas. O que a gente prega é assim, estabelecer metas dentro de cada realidade e, em função dessa realidade, eu utilizar as tecnologias que foram geradas aqui. E na receita da semana vai ter a dica para preparar um geladinho gourmet. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Transformar a teoria em prática, pesquisa e conhecimento. Esta foi a intenção de 3 experimentos feitos em regiões diferentes do estado. Em comum, agricultores preocupados na busca por mais informação. Palmeira no Planalto Serrano, Ituporanga no Alto Vale do Itajaí e Bom Retiro na Serra Catarinense. Os 3 municípios escolhidos para sediar o projeto de extensão tecnológica da Cravil apresentam características de solo e altitude bem diferentes, e com isso atividades agrícolas diferentes também. O experimento foi iniciado em 2019 e teve como objetivo transformar o que era apenas informação teórica em realidade, de acordo com a característica de cada região. Existe uma variável exponencial de combinações de problemas ou de funcionalidades positivas de cada cultivar e de cada tratamento. A gente conseguiu levantar informações técnicas para ser mais assertivos com os materiais e com a utilização desses em regiões mais baixas, em regiões medianas e em regiões mais altas, né? Os 3 dias de campo organizados pela cooperativa Cravil reuniram produtores que trabalham há anos com as culturas, mas também quem está pensando em começar agora, todos eles interessados em mais conhecimento e experiência. O primeiro dia de campo realizado no município de Palmeira trouxe 3 informações importantes para a região. A primeira é na produção da abóbora cabotiá, característica da região serrana catarinense. Além da variedade tradicional, foram apresentadas 2 novas variedades. Uma abobrinha mini paulista com rama curta, no caso que se chama canese, a abóbora okinawa, no caso com tamanho maior, e também a questão no caso de espaçamento, né?
onde que o produtor aqui na Palmeira e região de Otacílio Costa, ele utiliza um espaçamento bem largo, vamos dizer assim, para a abóbora tetsucato. E os nossos materiais, por serem de ramas curtas, a gente consegue adensar mais por área. Isso faz com que ele tenha maior produtividade e também, no caso, um melhor rendimento para a sua lavoura. No quesito soja foram trabalhadas 7 variedades, 3 delas ainda não comercializadas pela cooperativa, cada uma com um ciclo diferente de colheita. A ideia disso aqui é basicamente mostrar ciclos de variedades, né? A gente tem cultivares de ciclo 5.0 que a gente fala de ciclo 6.7. Isso nos dá, como eu te comentei antes, 30 dias de intervalo de colheita. Para quê? Para que a nossa unidade de recebimento aqui consiga receber essa produção durante um período mais longo. Como você tem nessa região uma concentração de cultivares que tem um ciclo muito parecido, a gente acaba tendo uma concentração lá também de entrada de produção. Outros pontos também foram avaliados nas variedades de soja, como a sanidade foliar e maior facilidade de acamamento. 2 cultivares de ciclo precoce se destacaram na região. Zeus hoje é a cultivar mais comentada do sul do Brasil. Temos áreas sendo colhidas no oeste catarinense já com 100, 110 sacos por hectare. Isso é algo assim, para nível de produtor, é extraordinário você ter áreas desse tamanho sendo colhidas. Nós temos também a cultivar raio, que é uma inovação no que se fala em ciclo. Ela está sendo colhida com 115, 120 dias de ciclo, contra o padrão do mercado que colhe com 140. Então isso é uma coisa muito interessante para levar para o campo. E tem também a Valente, conhecida por muitos produtores de soja, utilizada nas áreas novas. A grosso modo a gente vai ter o resultado final só quando colher as parcelas, mas assim visualmente é possível ver plantas com maior carga de vagem, maior número de grãos por vagem, né, destaque para Zeus novamente. A gente tem uma cultivar nova que está aqui também, que é a BS 1580, que também está se mostrando muito interessante. Informação que interessa muito ao Joel, que sempre trabalhou com a pecuária. E este ano, para aumentar a renda da família, pretende plantar 20 hectares de soja. Trazendo técnica, né, esclarecimentos, a gente está cada vez se aprimorando mais, né, porque a técnica hoje no campo existe, né. Já o Heleno produz soja há mais tempo. Hoje são 330 hectares plantados no município. A gente que veio lá do Rio Grande do Sul, que já planta soja há mais tempo, já tem mais esse tipo de coisa. Então é bom que eles abranjam mais, que isso aqui é uma coisa que gera muita renda, né? Emprega muita gente. Estamos passando por um ano meio complicado esse ano, então aqui está a prova para quem quiser vir ver, né? Que aqui está a prova do que foi feito num ano seco para nós também, né? Outro assunto discutido no evento foi a rotação de cultura entre a soja e o milho, para evitar a disseminação de doenças. A soja está tendo muita doença, a gente está investindo em muitas aplicações hoje por causa de doenças, em cima de mofo branco, em cima de esclerotinas e próprias doenças do solo, devido a vários plantios de soja subsequentes anos após anos. Então o milho vem a caiar, é uma cultura que ela vai estar se pagando agora, ela vai estar dando um bom retorno, tem boas expectativas para o próximo ano. Então é isso que a gente está posicionando bastante esse milho para a próxima safra. Este assunto também foi discutido no dia de campo em Ituporanga. A rotação de culturas é indicada para o plantio da cebola e traz grandes benefícios. Entre as opções de plantio, entra a soja, que acaba trazendo mais renda aos produtores. Isso mais ou menos um produtor pós-cebola, ele pode produzir muito próximo de 60, 70 sacos por hectare, fazendo o cálculo, ele vai tirar uns 500 a R$1.000 mais do que a cultura do milho. Então as duas culturas são importantes, mas a soja, o produtor está optando muito mais pela soja, pela fonte de renda, pelo rendimento que ele tem no final. É o exemplo do seu Valdevino. Ele procura fazer a rotação de culturas, plantando em um ano soja e no outro milho. Que o soja ele expandiu agora uns 10 anos, né? Ele era uma cultura que era R$30 o saco, 20, daí a gente usava por exemplo, a aveia, né? A gente tem que seguir sempre as recomendações dos técnicos e a tecnologia, né? Porque hoje a tecnologia, sem tecnologia nós não somos nada na roça. Nosso ponto de vista, ele pode trazer algumas doenças a mais do que a cultura do milho. Ele te deixa menos cobertura, pode dar mais erosão depois. Mas ele tem a vantagem que também sai mais cedo para o produtor preparar o solo lá para a cultura principal dele, que é a cebola. As doenças na soja também são uma preocupação no município de Bom Retiro. E aqui também teve muita informação para os produtores sobre o assunto.
soja ela veio para a região da Serra Catarinense, né, como um potencial econômico muito grande, como acho que nada na história agrícola dessa região teve. Este produtor, que cedeu 6 das 160 hectares de terra para o experimento, conta que deu trabalho, mas valeu a pena. A gente tem que plantar várias variedades em campos diferentes, mas para mim, na primeira passada ali já valeu o dia de campo. E a gente percebe isso na hora da colheita, na hora de você vender a produção. Se você produz bem, você paga a conta fácil. Se você não produz bem, você não paga a conta. Antes, quando não tinha soja na região, né, os produtores tinham uma baixa lotação de animais por hectare, porque basicamente a produção era em campo nativo. Com a entrada da soja, né, essas áreas passaram a ter uma fertilidade melhor, e com a implantação das pastagens, principalmente no inverno, onde o produtor tinha a tradição de queimar os campos durante o inverno, essas áreas passaram a ter uma lotação de animais muito grande, produzindo animais de excelente qualidade. Quanto mais próximo você estiver do ambiente, do clima, mais assertivo você vai estar em repassar essa informação, ou seja, o produtor tem uma segurança maior, para nós como técnicos, o corpo técnico, temos uma segurança maior, porque são informações geradas na nossa região. Esse é o objetivo desse tipo de trabalho. A quarentena veio para modificar a vida dos produtores de hortifruti granjeiros. Com a impossibilidade de montar as feiras ou até mesmo enviar para o Ceasa, muitos tiveram que se reinventar. Em Ituporanga, na propriedade do Seu Juca, na localidade de Gabiroba, a produção de pitaias é de encher os olhos. De janeiro até agora, foram colhidos cerca de 4.000 quilos da fruta. Cerca de 70% da produção é distribuída para os mercados de Ituporanga e o restante destinado para verdureiras de 3 municípios: Aurora, Rio do Sul e Joinville, no norte catarinense. O problema é que com a quarentena, o escoamento de parte dessa produção está comprometido. Os caras que estavam indo para o Ceasa semana passada tinham se negando a ir para o Ceasa, né? Então eles não estavam com vontade de ir para lá, então acabando ficou umas mercadorias para trás. A solução foi armazenar toda essa produção que não pôde ser escoada nesta sala, que foi até adaptada com um ar-condicionado para garantir a qualidade da fruta. A temperatura fica em torno de 16 graus, mas mesmo assim, com o passar dos dias, a pitaia acaba perdendo a qualidade. Começa a dar mancha e perder o brilho da casca, né? E daí ela perde qualidade na casca. Dentro da polpa ela não muda nada. Só que para botar na banca de um mercado, de uma verdureira, sempre perde valor, né? E para evitar maiores prejuízos, o agricultor criou uma solução para a produção que está guardada. Fez uma promoção de pitaia de R$ 6,00 por R$ 4,50 o quilo. Não sei se notasse para lá, tem alguma começando a avermelhar, né? Daí, então a semana que vem ela vai ter colheita de novo, né? Daí então ainda tem a reserva guardada ali, mas... Já o Valdemar, morador do bairro Bonfim, Rio do Sul, conta que ainda não registrou prejuízos por causa da quarentena. As verduras produzidas aqui abastecem os mercados do município e, por enquanto, não houve cancelamento de entrega. Só que o medo existe. Ela veio do HN1 também, ficou meio assim, né? Mas agora a gente tá meio apavorado, né? Qual que é o medo? Sei lá, de pegar também, né? A gente tenta se higienizar, cuidar com álcool. E aqui na roça não tem muito mesmo. Quando a gente sai por aí fazer entrega, daí a gente sempre fica... Só que eu pego numa coisinha já álcool, pego no outro de novo, e assim vai. O Valdemar planta cerca de 8.000 pés de verdura todo mês. Daqui o agricultor sai toda segunda, quarta e sexta para fazer as entregas. A maior dificuldade no momento é com as embalagens, utilizadas para armazenar as verduras. A empresa que entregava semanalmente os pratos de isopor não foi liberada para fazer entregas na região. É para normalizar a semana, mas daí com o novo decreto daí também já não está vindo. Daí eu não sei como é que fica essa parte da embalagem. E como é que tu está fazendo? Está se virando? A gente está embalando só no filme daí, por enquanto ainda, que filme ainda temos. Grande parte da produção do estado é destinada às centrais de abastecimento do estado. Será que por lá a situação permanece normal em meio à pandemia? Nós tivemos uma primeira semana
que foi a semana inicial com um faturamento bem acima do normal. Tivemos a semana seguinte abaixo, compensando essa primeira semana, e agora estamos nessa terceira semana que começa a se normalizar. Por enquanto, não temos falta de abastecimento, temos apenas a falta de alguns produtos em decorrência da estiagem que nós estamos passando no estado. Os boxistas veem uma queda nas vendas, semana após semana. O que acontece dentro do Ceasa, com o novo decreto do governo aqui de Santa Catarina, é que foi fechado muitos colégios, creche, esses restaurantes. Então, os clientes que eu não estou atendendo, digamos assim, é o cliente do restaurante, é o cliente que atende presídios, é o cliente que atende as escolas aqui de Santa Catarina, né, e região. Limitando o pessoal para entrar, então e o pessoal também está em casa mais, não está podendo sair para comprar. A nossa venda caiu hoje em torno de 50% desde que foi fechado os supermercados. Entendeu? Então nós estamos com uma queda bem grande na venda. Este feirante busca a mercadoria para venda no Ceasa. Para ele, o problema é o aumento nos preços. O preço da mercadoria que vem de fora deu uma aumentada e o da região agora, como a turma está voltando a comercializar, porque eles tinham parado por um tempo, eles estão voltando a trabalhar, o preço também deu uma reagida. No próximo bloco, a importância do vazio sanitário no maracujazeiro. Medida adotada em Santa Catarina quer evitar doenças como o endurecimento do fruto. E tem o Boi 777, um protocolo de criação de gado em que o animal fica pronto para abate em 2 anos com 21 arrobas. É 30% mais rápido do que nos sistemas convencionais. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá do mundo e Santa Catarina tem a fama de produzir o melhor fruto. Para manter a sanidade dos pomares e evitar o endurecimento dos frutos, o governo assinou um decreto que cria o vazio sanitário. Santa Catarina ocupa lugar de destaque em produtividade e qualidade do maracujá produzido no Brasil. É o 3º maior produtor, ficando atrás apenas da Bahia e do Ceará. Numa área de 2.300 hectares, em torno de 1.000 famílias se dedicam à atividade e colhem, a cada safra, 50.000 toneladas de frutos. Bonitos, grandes e com bastante polpa. Por isso, o maracujá azedo produzido no estado é considerado o melhor do país e baliza os preços no mercado nacional. Mas, apesar dos bons resultados, os produtores estão apreensivos por causa da virose do endurecimento do fruto. Olha só a diferença desses 2 maracujás. Esse pequeno, com casca deformada e endurecida, apresenta os sintomas da doença, disseminada pelo pulgão, um pequeno inseto comum nas lavouras do Brasil. O fruto fica endurecido, a casca ela lignifica, ela fica como se fosse uma lenha mesmo e reduz drasticamente o conteúdo de polpa desse fruto. Então ele fica, até para a indústria ele não serve. É uma fruta que tem que ser descartada e não tem comercialização para ela.
Assim que focos da doença foram encontrados nos pomares catarinenses, empresas públicas e privadas que atuam no setor agrícola se integraram para uma ação rápida e eficiente. Os produtores passaram a conviver com a doença sem perda de qualidade dos frutos. Para isso, foi necessária a adoção de várias tecnologias. A prevenção é o melhor caminho para combater a virose. Então, as principais medidas de convivência com a virose do endurecimento dos frutos, elas partem da produção de mudas em ambiente protegido, um ambiente controlado, com tela anti-afídio, com cobertura plástica e com uma anticâmara adequada. E essa muda dentro desse ambiente pode ser produzida de forma uma muda avançada, uma muda grande, que dá uma resposta maior a campo, ela produz de forma mais precoce e ao mesmo tempo diminui o número ou a quantidade de tecidos que são suscetíveis à infecção pelo vírus. As folhas mais velhas são mais duras e não permitem a entrada do vírus. Depois disso, a gente tem outras regras de convivência com o pomar já em andamento, que seria a eliminação das plantas com sintomas com sintoma da virose até o florescimento, que a gente chama de hogging, que é essa retirada mesmo. Tem que plantar umas a mais, plantar mais denso o pomar e arrancar aquelas primeiras que aparecem sintoma para que a gente consiga frear a epidemia dentro do pomar. Outras práticas como o plantio direto, a adubação equilibrada e tendo assim totalmente uma visão para que não tenhamos deficiências dentro do pomar, que isso enfraquece a planta. E por fim, quando terminar a safra, no dia 30 de junho, a gente deve estar com o pomar erradicado e manter essa área sem nenhuma planta viva de maracujá durante 30 dias, até o dia 31 de julho, para que a gente consiga fazer esse vazio sanitário que hoje a portaria nos recomenda e manda, né, que o produtor faça. E como é que ocorre Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a assinar uma portaria que estabelece o vazio sanitário para a cultura do maracujazeiro. A portaria, na verdade, é um marco que estabelece aqui para a região uma grande conquista. Ela prevê, então, o vazio sanitário, é uma medida sanitária, né, que se usa para fazer contenção de uma determinada praga, como no caso aqui, a virose do maracujazeiro. É um período de 30 dias onde não pode haver o cultivo ou a permanência de plantas vivas no campo. Isso é muito importante para todas as práticas que virão posteriormente, para mitigar o ataque da virose na lavoura do maracujá. Essa medida legislativa, que é a portaria, que ela advém de algo maior, que foi a criação da política de sanidade vegetal aqui no estado, que até ano passado o estado não tinha, e que se conseguiu a construção dessa política de defesa sanitária envolvendo os diversos setores, e o setor do maracujá foi um. Ela foi construída como? Foi construída com base na expertise técnica dos pesquisadores da IPAGRE, dos engenheiros agrônomos sanitaristas que atuam na área de sanidade da SIDASC, mas também com a mão do setor. Então é uma norma que ela é construída a várias mãos e ela só vem trazer benefícios para o setor. A assinatura da portaria do vazio sanitário aconteceu durante um dia de campo, em que foram apresentadas várias tecnologias de produção do maracujá azedo. O foco do evento é trabalhar a qualidade e a sanidade do maracujá produzido aqui na região. Então nós teremos uma estação que vai falar sobre a produção da muda com qualidade, que é um dos tripés da produção do maracujá. Teremos uma segunda estação que vai falar sobre o manejo conservacionista do solo, né? A questão do SPDH no maracujá, a cobertura do solo, manejo de adubação, e uma terceira estação falando sobre o controle da mosca, né? Do controle de insetos e tal, das pragas. Então nós temos uma sanidade muito boa do maracujá, o nosso maracujá é referência nacional, e não é que não tenha doenças aqui, a gente convive, aprendemos a conviver, e nesse aprender a conviver melhoramos a qualidade. E hoje a lavoura de maracujá, ela é muito importante social e economicamente para Santa Catarina. Nós produzimos frutos de alta qualidade que abastece o mercado nacional.
E a partir desta portaria, Santa Catarina sai na frente. Santa Catarina e os produtores saem na frente, né, com um instrumento que vai salvaguardar as lavouras, vai também diminuir o uso de defensivos, melhorar economicamente e também tornar nossa fruta ainda mais apreciada nos diferentes estados do Brasil. Então é um ganho muito grande para os produtores de maracujá catarinense. Uma parceria público-privada criou um sistema de engorda de gado que pode triplicar a renda dos pecuaristas. O Boi 777 permite que o animal chegue a 21 arrobas em 2 anos. Animais de alto padrão terminados mais cedo e com mais qualidade, gerando assim economia ao produtor, mais renda e ainda mais sustentabilidade ao sistema. Este é o objetivo do Boi 777, que faz com que os animais cheguem às 21 arrobas com 2 anos de idade. 3 arrobas a mais e 12 meses antes do que a média brasileira para a terminação, que é de 36 meses. São 7 arrobas na desmama, 7 na recria e mais 7 na engorda. Para conhecer mais sobre o Boi 777, nós fomos até a sede da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que fica no município de Colina, em São Paulo. A técnica estabelece metas e protocolos bem definidos para as 3 fases. É preciso estratégia. Não exatamente a gente tem que fazer 777. O que a gente prega é assim, estabelecer metas dentro de cada realidade e, em função dessa realidade, eu utilizar as tecnologias que foram geradas aqui. Nós estamos sempre procurando resolver perguntas, né? São as dúvidas. Então, o que acontece nessa situação? Então, o andamento é constante. O primeiro passo do sistema é fazer um diagnóstico da propriedade. Isso inclui condições das pastagens, estrutura de abastecimento de água e protocolos sanitários e de nutrição. A nutrição, a gente tem que entender que é a soma do pasto mais o suplemento. As pastagens do Brasil, ela tem uma limitação. É uma limitação porque o animal vai ganhar em torno de 4 arrobas por ano. Quando você ganha 4 arrobas por ano, não necessariamente você consegue atingir o 777, porque você não consegue abater um animal com 24 meses de idade. Então você precisa ter um complemento, que é um acelerador. E aí que entram os suplementos, que são os suplementos proteicos, suplemento proteico-energético. O trabalho começa na escolha de animais de boa genética, qualidades avaliadas não só no touro, mas também na matriz. Na questão de formação do feto, na formação vai resultar num bezerro de qualidade e a partir daí ele só vai recebendo nutrições em quantidades, vamos falar, progressivas, de forma a chegar num animal com 21 arrobas na hora do abate. A complementação do leite materno vem na primeira semana de vida. Os bezerros são desmamados em média com 210 quilos aos 7 meses de idade. Em seguida vem a fase de recria, talvez com maior diferença em todo o processo. No sistema tradicional, o boi leva 24 meses em média para atingir o peso ideal e aqui metade do tempo, de 10 a 12 meses. A nutrição entra mais uma vez como peça-chave. É elaborada uma estratégia específica para cada temporada, inverno, verão e períodos de transição. A nutrição ela não é cara desde que ele tenha o ganho que ele está projetando. A conta é muito fácil, ele pega o custo total dele de produção e divide pela arroba do boi que ele quer matar. Então ele pega o custo total de X mil reais, divide por um boi de 20 ou 21 ou 22 arrobas, né? Ele vai encontrar um ponto de equilíbrio. Isso é feito com todas as fases, ele consegue determinar se é viável ou não ele alimentar o animal durante aquela época do ano. Você vai gastar em torno, aí, se você pegar um bezerro de 200 quilos, você vai gastar em torno de 1 saco no suplemento proteico de seca, 2 sacos de um proteico de águas, 3 sacos de proteico energético. Dessa forma, você consegue fazer as 7 arrobas do meio e no finalzinho põe no confinamento. O confinamento é justamente a terceira fase do Boi 777, essencial para um ciclo de produção curto. Recentes pesquisas mostraram que para obter a qualidade desejada, a suplementação animal deve ser crescente, com maiores quantidades mais próximas do abate. Por enquanto, as linhas são para confinamento convencional,
mas no futuro talvez seja utilizado também na pasta. Então assim, não existe um modelo de produção, existe uma série de mecanismos que podem ser utilizados e nós geramos os estudos e através dos resultados desses estudos pode ser adequado para as diferentes realidades. As pesquisas começaram há cerca de 10 anos e não param. Entre os novos estudos está o processamento do milho e uma máquina que faz o raio-x da pastagem, para saber exatamente o que ela está oferecendo ao gado no momento. Nós queremos oferecer ao pecuarista respostas rápidas. Qual é a qualidade do pasto naquele momento? São formas, são análises demoradas, né? A gente faz um raio-x da pastagem na época da seca, né? E isso normalmente demoraria uns 30 dias para sair a resposta. Com a produção de carne de qualidade 30% mais rápido, as técnicas do Boi 777 começaram a ganhar as regiões produtoras de gado de corte, desde o sul até o norte do país. A APTA oferece 2 cursos por mês para pecuaristas que queiram se especializar no assunto. Tem pessoas se beneficiando dessa tecnologia que não é só uma questão econômica, é uma questão ambiental também. Nós conseguimos diminuir melhorar, né, o uso da terra, nós conseguimos minimizar o tempo de uso daquele pedaço de terra pelo animal e, consequentemente, isso melhora toda a questão ambiental. Animal, quanto mais tempo no pasto ele fica, mais ele polui o meio ambiente. Ele fica 3 anos no pasto, é 3 anos emitindo metano para produzir a mesma quantidade de carne que ele poderia produzir com 1 ano e meio de pasto. Então é metade da produção de metano para produzir a mesma quantidade de carne. No próximo bloco, a saudade de outros tempos em forma de miniatura. Família de Pomerode constrói réplicas das antigas indústrias agrícolas. Os detalhes impressionam. Praticamente tudo é feito de madeira. E você vai aprender com a Jaque Mancilla como se faz um geladinho gourmet. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Uma família de Pomerode se dedica a construir miniaturas, réplicas das antigas indústrias agrícolas. Um trabalho minucioso de tantos detalhes que parece que a gente volta mesmo no tempo. Na época da colonização em Santa Catarina, tudo era muito diferente. As ratafonas e moinhos faziam o descascamento e moagem dos grãos, principalmente de arroz e milho. Os engenhos beneficiavam a cana-de-açúcar, que virava melado e açúcar mascavo. E nas serrarias, as grandes toras de árvore eram transformadas em tábuas, caibros e sarrafos para a construção das casas e galpões. Hoje em dia, poucas estruturas destas ainda funcionam, na maior parte como museus, para contar a história de garra de quem desbravou estas terras há mais de um século. Mas aqui, neste galpão, as memórias ainda estão vivas. A Genete e o Jaime transformam as lembranças de infância em negócio. Eu fui criado com a energia à base da roda d'água. Meu pai tinha energia à base da roda d'água e também meu avô tinha um engenho com bois.
A tafona, a gente levava o milho sempre para a tafona para fazer o fubá. A gente tinha a obra original e depois a gente foi aprimorando, né, e melhorando sempre cada vez mais, né? Aí sempre um dando uma ideia, eu também, e a gente chegando nos modelos. Com um trabalho basicamente manual, o Jaime e um funcionário vão montando as peças uma a uma, das grandes engrenagens para algumas tão pequenas que cabem na palma da mão. A madeira usada é a Itaúba, que é mais fácil para manejar e também resiste bem às condições climáticas. Até os animais e bonequinhos são feitos de madeira. Todas as pessoas que estão ali dentro são desenhadas na própria madeira e depois torneada no rebolo, que é o rebolo com lixa, né? Para poder chegar ao ponto de se transformar em uma pessoa, assim. Mas o que a gente usa é uma serragem que precisa para fazer a junção, né? Mas o restante é tudo com madeira. São fabricados 6 modelos diferentes que impressionam pela riqueza de detalhes. Este é um dos preferidos, o engenho de cana-de-açúcar. Que aqui onde é que é feito o caldo de cana, que os bois iam ao redor, passava-se a cana ali para fazer o caldo. Aqui temos os fechos de cana, né? E daqui, depois o caldo de cana daqui, ele era passado para o tacho, onde é que era feito o melado e também o mousse. Outra réplica que faz muito sucesso é da Atafona. Aqui é o socador de grão, socador conhecido como socador de grão, socador de ervas. E essa aqui é a tafona, onde é que era levado o milho para fazer o fubá fino e o fubá grosso, que era o fubá fino, o fubá grosso e aqui saía o fubá médio. Aqui é o saco de milho, se subia aqui na escada, se colocava o milho lá dentro para fazer o fubá. Depois era pesado e aqui tem a balança com os sacos de fubá já para pesar, onde é que o pessoal trocava os milho por uma parte da mão de obra, que era levado 20 kg de milho para a tafona e depois se voltava com 14, 16 kg de fubá pronto. Pomerode é considerada a cidade mais alemã do país e por isso recebe muitos turistas. O casal participa com as miniaturas de festas e também divulga o trabalho nas redes sociais. Já tem réplicas das antigas indústrias pelo país inteiro. E não é só isso, tem outro artigo antigo que por aqui ainda é fabricado. Dá para imaginar que em tempos tão tecnológicos ainda existe a fabricação de rodas da água? Essa daqui tem 2 metros de altura e vai para São Paulo para auxiliar na oxigenação de água em uma lagoa. Muitos querem para embelezar o jardim. Outras querem para fazer as rodas, para fazer oxigênio nos lagos. Outras pessoas querem justamente por causa do barulho da água para fazer que ele acalma, né? E é claro, é uma questão de matar a saudade, não só para quem compra, mas também de quem produz. É justamente o que nos incentiva a dar continuidade a esse trabalho, sabe? Ver que as pessoas se interessam em resgatar a história antiga, assim, de o que era dos avós, bisavós, né? Então isso é importante, isso cada vez mais a gente se apaixona mais ainda por esse trabalho. A receita de hoje é perfeita para os dias de calor e também para você fazer com as crianças. É o geladinho gourmet. Olá! A receita de hoje vem a combinar com o que a gente está falando muito nesses últimos tempos. Nós vamos preparar um geladinho gourmet de uma forma muito rápida, muito prática e de sabor inigualável. A gente costuma encontrar por aí geladinhos, o sacolé, dindim, tem vários nomes, depende da região, que eles são mais suco, não são cremosos. Esse nosso aqui vai ficar extremamente cremoso, por isso o nome gourmet. Nós vamos preparar hoje uma calda base e a partir dessa calda base, você que está nos assistindo pode escolher o sabor que quiser. Eu digo para vocês que eu escolhi os melhores, os que eu acho os mais saborosos. Eu escolhi torta de chocolate, que nós vamos misturar com chocolate em pó e vamos misturar com uma bolachinha torta de chocolate, que é tortinhas mesmo. E escolhi o sabor, alguns chamam de Blue Ice, céu azul, azulato, depende da marca, vai ter um nome, mas é o céu azul, algodão doce também. Vamos lá.
A primeira parte, então, nós vamos fazer a calda base. A calda base a gente vai preparar no liquidificador. Para a calda base, nós vamos utilizar um leite condensado de 395 gramas, um creme de leite de 200 gramas, vamos utilizar 1 litro de leite, eu uso xícara de 250 ml, meia xícara de leite em pó. Vamos utilizar também 1 colher de liga neutra. A liga neutra ela é essencial para que não forme aqueles cristais que a gente às vezes come um sorvete e tem aqueles cristais desagradáveis. E aqui nós temos também uma colher de sopa de emulsificante. Então, 1 colher de sopa de liga neutra e 1 colher de sopa de emulsificante. Agora, gente, metade ficou aqui pra gente fazer o Blue Ice, ou céu azul. A outra metade no liquidificador, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de chocolate em pó e eu vou colocar para metade da receita, metade da calda base, 7 bolachinhas tortinhas, para que o nosso sabor seja torta de chocolate, certo? Só colocar ali dentro e nós vamos bater. Agora que já está batido, mas contém ainda pedacinhos da bolacha, nós já estamos com o nosso geladinho pronto para colocar nos saquinhos. Nosso segundo sabor, então, nós só vamos misturar, não há necessidade de levar no liquidificador. É uma mistura bem prática. Lembrando, gente, que para fazer geladinho, nós temos que tirar a espuma que fica, porque depois, quando a gente vai colocar nos pacotinhos, essa espuma vai nos atrapalhar. Eu já mostro direitinho a espuma que fica. Pronto, ó. Temos pronto o nosso geladinho céu azul, pronto para colocar nos pacotinhos. Para colocar os geladinhos num pacote, nós vamos ter que utilizar um funil. Como o geladinho ele é um pouco mais cremoso, por ele ser gourmet, por a gente utilizar emulsificante, ele tem que ser colocado com um funil com uma abertura maior. E daí a gente vai fazer. Agora tem que ter um pouco de paciência, tá? Nós vamos colocar no pacotinho. Colocamos aqui no pacotinho. Quando a gente for fechar, para que ele não fique com ar, a gente tem que fechar trazendo um pouco do geladinho junto. Eu já mostro para vocês bem. Ó, ele vem um pouquinho do geladinho junto. Fechar é girar bem. Eu não faço nó, eu utilizo esse tipo de trava. Então, eu jogo aqui, puxo bem, jogo bem para trás. Aqui com este dedo eu empurro, puxo bem e torço, gente. Isso aqui é muito importante que a gente faça e é super rápido, ó. Eu só tô fazendo devagar para que vocês possam ver bem. Feito isso, o nosso geladinho está envasado e nós vamos tirar o excesso, para ele não ficar feio, ficar um geladinho bonito. Uma outra dica para não dar muita espuma é usar leite gelado, bater o mínimo possível no liquidificador. Esse saquinho aqui é 6 por 27, é um saquinho próprio para geladinho gourmet, ele é maior, ele é mais largo, ó. É um saquinho próprio. Para geladinho gourmet tem que ser saquinhos maiores, não pode ser aquele saquinho estreito. E agora nós vamos colocar então o de céu azul. Se a gente quiser fazer mesclado, gente, é só bater um pouco mais o emulsificante, que ele vai ficar mais grosso e a gente pode utilizar até 2 sabores num único pacotinho, mas tem que ficar bem encorpado. Depois de finalizado o nosso preparo, nós colocamos os geladinhos todos no freezer. Nos rendeu, a nossa receita de hoje rendeu 16 geladinhos, em média 100, 120 ml cada. E fica assim, ó, essa delícia que vocês estão vendo, o de torta de chocolate e o nosso céu azul. Não deixem de fazer essa receita, gente, é maravilhosa e pode ser uma ótima fonte de renda.
obrigada a você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube ou pelas TVs parceiras. É muito bom ter a sua companhia. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!